se o prazo prescricional, neste caso, ele é ou não é contado em dobro. Na verdade, é uma tese, costumam chamar de tese dos 10 anos. Tese dos 10 anos. Será que realmente prazo contado em dobro aí ou não? Isso é bastante interessante, uma vez que o prazo prescricional ele não é de 10 anos. O prazo prescricional é de 5 anos. 5 anos. O que pode acontecer é simples, na verdade. O que pode acontecer é que, para a fazenda pública, o primeiro prazo que existe é tão somente o prazo que ela tem para constituir, ou melhor, que ela aguarda para que você realize o pagamento de forma antecipada. Se uma vez feito o pagamento de forma antecipada, de forma adequada, está extinto o crédito. Mas se você paga menos do que deveria, a Fazenda Pública vai atrás para cobrar a diferença. Ela tem quanto tempo para cobrar essa diferença? 5 anos. A Fazenda Pública tem 5 anos para cobrar a diferença. Mas, neste caso, para cobrar a diferença, a Fazenda Pública deverá constituir um novo crédito tributário. São 5 anos. Mas, neste caso, fala-se em prazo decadencial e não prescricional. Tem que tomar cuidado mesmo, tá? Olha, um lançamento por homologação, ele dá pano para manga, porque a Fazenda Pública pode trazer informações e, na verdade, interpretações que lhe sejam naturalmente favoráveis, só que se você for rebater isso com o Código Tributário Nacional, ele limita tanto a decadência como a prescrição a 5 anos. Então, não, respondo, no prazo prescricional não deve ser contado em dobro. São 5 anos, ponto final. Não deve ser contado em dobro. Ficou claro, então? Perfeito. Vamos lá para mais uma pergunta. E agora tenho certeza, é a sua dúvida. Professor, matéria de prescrição pode ser discutida na execução fiscal sem a garantia de juízo? Matéria de prescrição se pode ser discutida em sede de execução fiscal, agora sem a garantia do juízo. Você vai lembrar o quê? Que uma execução fiscal, para que você discuta, ou que você tenha condições de se defender em sede de execução fiscal, a rigor, isso depende de quê? Isso depende de garantia do juízo, e essa defesa se dará por meio dos embargos à execução fiscal. São os embargos do devedor que a gente conhece muito bem. Só que o nosso colega disse o seguinte, falou, pera um pouquinho, não dá para eu discutir prescrição, por exemplo, em execução fiscal, independentemente da garantia do juízo? Não dá para fazer isso? Eu digo, dá. Ele tem toda a razão em pensar nessa situação. Dá por quê? Porque prescrição, e isso que eu estou falando serve à decadência também, os dois são considerados formas de extinção do crédito tributário. São modalidades de extinção do crédito tributário. E você tem que admitir que essas causas extintivas do crédito tributário podem ser muito bem apreciadas por exceção de pré-executividade. E aí, vocês lembram que a exceção de pré-executividade difere dos embargos à execução fiscal, entre outras informações ou entre outras características, justamente porque a exceção, para ser apresentada, ela não depende da garantia do juízo. A exceção não depende da garantia do juízo. E os embargos? Os embargos, de acordo com a lei de execuções fiscais, eles, para serem opostos, dependem, sem dúvida nenhuma, da garantia do juízo. Nos embargos, você tem que garantir o juízo e dá para você discutir decadência ou prescrição. Mas, na exceção de pré-executividade, você pode igualmente discutir esses temas, como decadência e prescrição, com a grande vantagem de não ter que garantir o juízo. Portanto, nosso colega está muito bem informado e sim, decadência, prescrição, outras causas extintivas do crédito tributário podem ser discutidas em sede de exceção de pré-executividade, para que você possa se defender de uma execução fiscal. Essa foi, então, a nossa última dúvida para o dia de hoje, mas não sai daí, nós temos agora no próximo bloco o X da questão. É só mais um instante. Voltamos, meus amigos, estamos no nosso terceiro e último bloco do programa. Agora é o X da questão, justamente para você ver como que a prescrição, ou temas correlatos à prescrição, costumam ser exigidos em provas, em concurso e no exame da ordem, para você que está preocupado com o exame da ordem, mas que naturalmente vai dar tudo certo. Vamos lá, partir direto para a nossa primeira questão? Vamos lá.
Primeira questão, CESP 2009.3. No que se refere à prescrição e à decadência no direito tributário, assinale a opção correta. No que se refere à decadência e à prescrição no direito tributário, assinale a opção correta. Letra A. A citação válida do devedor em ação de execução fiscal interrompe a decadência tributária. Letra B. A Fazenda Pública dispõe do prazo de 5 anos, contados do fato gerador, para cobrar crédito tributário. A letra C. A prescrição nunca se interrompe, sendo computada continuamente desde seu termo inicial. E letra D. Para os tributos sujeitos a lançamento por declaração e de ofício, o direito de a Fazenda Pública constituir seu crédito tributário extingue-se em 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Vamos lá, então, avaliar uma questão que envolve não só prescrição, mas decadência também. Lembra que eu falei? São temas irmãos, na verdade. É muito comum fazer a comparação entre decadência e prescrição. A gente chegou a fazer alguns comentários aqui a respeito das diferenças e semelhanças entre os dois institutos. Vamos voltar, então, para a alternativa A. Lê, dá uma olhada, o que ela está certa ou se ela está errada. Letra A. Diz, então, que a citação válida do devedor em ação de execução fiscal interrompe a decadência tributária. Olha só. Bom, na verdade, nessa alternativa você tem 2 erros. Primeiro, decadência. A decadência não se suspende, sequer se interrompe. O prazo decadencial não admite causa de suspensão nem de interrupção. O que pode ser interrompido é a prescrição. E se a prescrição, por acaso, pode ser interrompida pela citação na execução fiscal, pela citação válida? A prescrição, ela pode ser interrompida, mas não pela citação válida, pelo despacho do juiz que ordenar a citação. É o despacho do juiz que ordena a citação que vem a interromper o prazo prescricional. Portanto, a alternativa A ela está errada. Afinal de contas, a decadência não se suspende nem se interrompe. E aí, o que se você tivesse seria uma interrupção de prescrição, mas mesmo assim, para interromper a prescrição, neste caso, seria o despacho do juiz que ordena a citação e não a citação válida. Alternativa A, marcou? Errada. Vamos lá, vamos passar para a nossa próxima alternativa, letra B. A Fazenda Pública dispõe do prazo de 5 anos, contados do fato gerador, para cobrar um crédito tributário. E aí? Fazenda Pública, 5 anos para cobrar crédito tributário, é isso mesmo? Fazenda Pública tem 5 anos para cobrar um crédito. Essa alternativa, ela, na verdade, está se referindo à cobrança da Fazenda Pública por meio de execução fiscal. Ela tem 5 anos para exigir um crédito tributário por meio de execução fiscal. É isso mesmo? E seriam 5 anos contados do fato gerador? Cuidado, hein? A Fazenda Pública tem 5 anos para exigir o crédito tributário, sem dúvida, através de execução fiscal. Mas esses 5 anos são contados de onde? São contados do fato gerador ou são 5 anos contados do crédito tributário? Ora, você lembra, a Fazenda Pública, sim, ela tem condições de promover a execução fiscal, portanto, cobrar o tributo, mas os 5 anos que ela possui são contados a partir do momento que o crédito tributário for considerado de forma definitiva. Não são 5 anos contados do fato gerador. Não são 5 anos contados do fato gerador, são 5 anos contados no momento que o crédito tributário se der de forma definitiva. Portanto, a alternativa B também está errada. Ela foi redigida, portanto, de maneira equivocada. Esquece a alternativa B de bola. Vamos passar para a nossa próxima alternativa, letra C. A prescrição nunca se interrompe, sendo computada continuamente desde seu termo inicial. Prescrição nunca se interrompe. Nunca? Você já ficou com o pé atrás, né? Só por causa dessa palavra. Nunca se interrompe. Está equivocado. A prescrição pode, ou ela admite causa de interrupção? Sim, causas de interrupção. Está muito errado. Nunca se interrompe. Na realidade, meus queridos, poderia estar correto se ele falasse a decadência nunca se interrompe, sendo contada continuamente do seu termo inicial. Se ele tivesse trocado prescrição por decadência nessa alternativa, eu diria, poderia ser considerada como correta. Mas está escrito prescrição, nunca se interrompe. Prescrição pode ser interrompida? Sim. Portanto, a alternativa